2. Alquimia, a mãe da química. A alquimia foi fundamental para o surgimento da química, trazendo conceitos de equilíbrio, experimentação e a busca por explicações naturais, além de mostrar a influência da crença e do efeito placebo nos tratamentos. Vamos praticar para fixar esse conhecimento. Olá, pessoal! Hoje vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo para conhecer a alquimia, considerada a mãe da química. Prepare-se para mergulhar em um universo de mistérios, experimentos, crenças, personagens excêntricos e até alguns truques e golpes. Vamos entender como a busca pela transformação dos metais e pela vida eterna influenciou o surgimento da ciência moderna. Primeiro, o surgimento da alquimia, raízes antigas e diversas. A alquimia não nasceu em um único lugar. Ela surgiu em diferentes culturas, cada uma com suas particularidades, mas sempre com o mesmo objetivo: entender e transformar a natureza. No Egito Antigo, por volta do século III a.C., já existiam registros de práticas alquímicas. Alexandria, famosa por sua biblioteca, era um centro de estudos onde se misturavam conhecimentos egípcios, gregos e orientais. Os egípcios acreditavam que a alma e o corpo podiam ser purificados e transformados, assim como os metais. Na Grécia, filósofos como Aristóteles influenciaram a alquimia ao propor que tudo era composto por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa ideia foi fundamental para os alquimistas, que acreditavam que, ao manipular esses elementos, poderiam transformar qualquer substância em outra. Na China e na Índia, a alquimia estava ligada à busca pela longevidade e à saúde do corpo e da mente. Os chineses, por exemplo, buscavam o elixir da imortalidade, enquanto os indianos viam a alquimia como um caminho espiritual de autotransformação. Na Europa, a alquimia se desenvolveu principalmente na Idade Média e no Renascimento, influenciada por textos árabes que chegaram ao continente. O termo alquimia vem do árabe alquimia, que significa a arte de transformar. Vamos falar agora dos grandes objetivos dos alquimistas e seus hábitos. Os alquimistas tinham sonhos grandiosos e, para muitos, até impossíveis. Primeiro, transmutação dos metais. O objetivo mais famoso era transformar metais comuns, como chumbo ou ferro, em ouro. O ouro era visto como o metal perfeito, símbolo de pureza e eternidade. 2. Elixir da longa vida. Muitos alquimistas buscavam criar uma substância capaz de curar todas as doenças e prolongar a vida indefinidamente. A pedra filosofal era o objeto mais desejado, pois acreditavam que ela permitiria realizar tanto a transmutação dos metais quanto a criação do elixir da vida. Mas nem tudo era magia ou superstição. Os alquimistas também desenvolveram técnicas de destilação, purificação, extração de essências e fabricação de medicamentos, que mais tarde seriam fundamentais para a química e a medicina. Vamos conhecer um pouco mais sobre o dia a dia dos alquimistas, hábitos, laboratórios e segredos. O cotidiano de um alquimista era cheio de rituais, experimentos e segredos. Eles trabalhavam em laboratórios improvisados, muitas vezes em porões ou sótãos, cercados de vidrarias, fornos, almofarizes, balanças e substâncias misteriosas. Vestimentas e aparência. Para se proteger dos vapores tóxicos e do calor dos fornos, usavam roupas longas, luvas, aventais de couro e, frequentemente, capuzes que cobriam o rosto. Essas roupas também ajudavam a manter o anonimato, já que muitos temiam perseguição religiosa ou inveja de outros alquimistas. Hábitos e rotina. Os alquimistas eram conhecidos por trabalhar até tarde da noite, observando pacientemente as transformações das substâncias. Eles anotavam tudo em cadernos, mas quase sempre usavam códigos, símbolos e até desenhos enigmáticos para proteger seus segredos. Acreditavam que o sucesso de um experimento dependia não só da técnica, mas também do momento astrológico, das fases da lua e até de orações e rituais.
superstições. Era comum misturar ciência e magia. Muitos acreditavam que certos experimentos só funcionariam se fossem realizados em datas específicas ou se o alquimista estivesse em jejum ou em estado de pureza espiritual. Quarta, personagens marcantes: Paracelso e outros alquimistas famosos. Entre os muitos alquimistas, alguns se destacaram. Paracelso, 1493 a 1541, foi um médico e alquimista suíço que revolucionou a medicina. Ele acreditava que a energia de Deus estava presente em toda a natureza e que o ser humano fazia parte desse equilíbrio. Para Paracelso, a doença era um sinal de desequilíbrio dessa energia, e o papel do médico alquimista era restaurar a harmonia usando substâncias químicas, minerais e plantas. Ele foi pioneiro ao usar compostos químicos como medicamentos, abrindo caminho para a farmacologia. Nicolau Flamel, outro alquimista famoso, cercado de lendas. Dizem que ele teria descoberto a pedra filosofal e alcançado a imortalidade, embora não haja provas históricas disso. Sua figura inspirou muitos livros e filmes, como Harry Potter. Geber Jabir ibn Hayyan, considerado o pai da química árabe, viveu no século VIII e escreveu centenas de tratados sobre alquimia, descrevendo técnicas de destilação, sublimação e cristalização que são usadas até hoje. Qual era a relação entre Deus, natureza e ser humano? Para os alquimistas, tudo no universo estava conectado por uma energia divina. Eles acreditavam que Deus havia criado o mundo com uma ordem e um equilíbrio, e que o ser humano tinha o papel de compreender e respeitar essa harmonia. Quando uma pessoa adoecia, era sinal de que havia um desequilíbrio entre o corpo, a alma e a natureza. O alquimista, então, buscava restaurar esse equilíbrio, seja por meio de medicamentos, seja por rituais e orações. Essa visão integrava ciência, religião e filosofia, mostrando que, para eles, estudar a natureza era uma forma de se aproximar do divino. E com relação às chamadas garrafadas, tão conhecidas e utilizadas até hoje no Brasil e no mundo, a chamada medicina popular e o efeito placebo. Um dos legados mais conhecidos da alquimia são as garrafadas. Os alquimistas preparavam misturas de ervas, raízes, cascas de árvores, minerais e até partes de animais, geralmente maceradas em álcool ou água. Essas garrafadas eram usadas para tratar todo tipo de doença, desde resfriados até problemas mais graves. Muitas vezes, o efeito dessas garrafadas não vinha dos ingredientes, mas da crença das pessoas em sua eficácia. Esse fenômeno é chamado de efeito placebo. Quando alguém acredita que um remédio vai funcionar, o próprio corpo pode reagir positivamente, mesmo que o remédio não tenha efeito real. Isso mostra como a mente e a expectativa podem influenciar a saúde. 7. Os golpes dos alquimistas. Promessas de ouro e truques. Nem todos os alquimistas eram honestos. Alguns se aproveitavam da curiosidade e da ganância das pessoas para aplicar golpes. Eles prometiam transformar metais comuns em ouro, cobravam fortunas por seus serviços e, muitas vezes, usavam truques para enganar os clientes. Truques comuns. Ouro escondido. Um truque famoso era colocar um pouco de ouro escondido no fundo do cadinho, recipiente usado para aquecer metais. Durante o experimento, o ouro aparecia misteriosamente no fundo, e o cliente acreditava que o metal comum havia se transformado em ouro. Mudança de cor. Usavam substâncias químicas que mudavam a cor dos metais, dando a impressão de que estavam sendo transformados. Falsos manuscritos. Alguns vendiam livros secretos prometendo revelar a fórmula da pedra filosofal, mas que, na verdade, eram cheios de enigmas ou não ensinavam nada de útil. Esses golpes fizeram com que a alquimia ganhasse má fama em alguns períodos, sendo associada à charlatanice. Por isso, muitos alquimistas sérios mantinham seus estudos em segredo, para não serem confundidos com os golpistas. 8.
O legado da alquimia, da magia à ciência. Apesar dos exageros e dos truques, a alquimia foi fundamental para o surgimento da química moderna. Os alquimistas foram os primeiros a valorizar a observação, o experimento e a busca por explicações naturais para os fenômenos. Eles desenvolveram técnicas de destilação, filtração, sublimação, cristalização e criaram instrumentos como o almofariz, o cadinho e o alambique, usados até hoje. A alquimia também influenciou a cultura, a arte e a literatura. Símbolos alquímicos aparecem em pinturas, livros e até em filmes e séries atuais. O sonho de transformar metais em ouro virou metáfora para a busca do autoconhecimento e da transformação pessoal. Nona curiosidades finais. Símbolos e códigos. Os alquimistas criaram uma linguagem própria, cheia de símbolos para representar elementos, processos e até estados de espírito. Isso ajudava a proteger seus segredos e também dava um ar de mistério aos seus escritos. Alquimia e Harry Potter. A pedra filosofal, tão procurada pelos alquimistas, aparece no primeiro livro da saga Harry Potter, mostrando como a alquimia ainda fascina as pessoas. Alquimia e arte. Muitos alquimistas eram também artistas, desenhando figuras cheias de simbolismo e beleza. A palavra química vem do árabe alquimia, mostrando a ligação direta entre a alquimia e a ciência moderna.